Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo o vídeo nesses horários. Bom, conforme vocês estão vendo aí na imagem, eu tenho esse projeto que eu quero apresentar para vocês, que é a minha quinta coxa. Eu já estou iniciando com ponto chevron e quem já acompanha o meu canal sabe que eu vou trabalhar com todas as cores que eu ainda tenho que gastar, né? Esse ponto chevron é um dos mais fáceis que eu vou mostrar para vocês em uma amostra, tá? Tem várias formas de trabalhar o ponto chevron e a matemática dele eu ainda não acabei de entender as formas que muitas pessoas usam para transformar nesse desenho. Esse é um dos mais fáceis que tem. Faz tempo que eu estou pesquisando o ponto chevron ou ponto zigue-zague. Nem todo ponto zigue-zague que se explica é zigue-zague. Ele está mais para o ponto onda que o ponto zigue-zague. Então eu ando pesquisando aí faz mais de 2 anos os vários modelos que tem do ponto zigue-zague, a forma com que se trabalha essas matemáticas que são os aumentos e as diminuições em determinadas correntes. Às vezes tem diminuições nas correntes, às vezes tem diminuições nos pontos, às vezes tem aumentos na mesma corrente e em corrente diferente. E tem muita gente fazendo coisas legais, só que eu acho que falta informação mais aprofundada, que vocês que estão aqui no canal sabem que quando eu posso e eu sei, eu passo as informações que eu sei. Então, de momento, se contentem com o que eu vou explicar agora para vocês e conforme eu vou avançando nas minhas pesquisas a respeito desse desenho que se faz, eu vou, à medida que eu vou estudando, vou anotando e vou tendo mais conhecimento sobre o ponto zigue-zague, eu vou passando para vocês, tá? Então, de momento, se você ficar aqui e resolver fazer essa receita a partir da amostra que eu vou passar para vocês, eu agradeço sobre a medida. Dessa vez, eu tirei a medida da altura da cama e vou fazer até a largura dela. Vocês têm que definir, se você tiver que fazer essa receita, o número de pontos. É assim que funciona. Vou explicar aqui para vocês. Isso daqui, essa explicação minha, se quiser servir para você como o início do passo a passo, eu acho que pode ser considerada assim, tá? Porque como eu não posso fazer um passo a passo de uma coxa como essa, se são repetições de voltas. O que eu posso fazer é uma amostra que eu vou mostrar para vocês agora passo a passo. Tem gente que me pede, não tem como, porque é uma repetição, tá? De voltas. Então, vamos lá. Esse ponto zigue-zague, ele é constituído desse desenho aqui, ó. Uma parte que desce, desce e uma parte que sobe. Então, a parte descida eu tenho aqui, ó. Essa é a parte que desce. Então, eu tenho aqui um bloco. E depois tem a parte que sobe, tá? Que tá junto com esse bloco aqui. Então, o desenho dele é esse aqui, ó. O desenho dele é esse aqui, tá? Começa aqui, ó. Descida e subida, tá? Então, o desenho dele é esse aqui. Olha, tá? Então, para você ter o número de pontos que você queira em cada bloco, você vai ter que fazer uma divisão. Nesse caso aqui, eu estou trabalhando com 20 pontos, 10 de um lado, 10 do outro, e com as duas correntes. Então, na verdade, aqui eu tenho 22 pontos, que eu tenho 10 e 10 e 20, e os 2 pontos que eu deixei aqui, que é para formar esse bico,
eu conto. Se você inicia aqui com esse pico no ponto chevron, que é o nome em inglês, ou ponto zigue-zague, se você inicia o seu primeiro bloco com o vale, tem nomes, tá? O pico que desce chama-se vale, o pico que sobe chama-se crista ou montanha, mas é mais conhecido como crista, tá? Então, se você faz esse primeiro bloco aqui com o vale, tem que terminar lá o final com o vale. Então, você termina com o vale e mais os 10 pontos que você tem que fazer. Então, vamos à amostra e eu comento com vocês que não tem segredo para fazer esse ponto. Simplesmente você vai decidir o número de pontos, vai dividi-lo, aí você vai trabalhando da maneira que eu vou comentando com vocês. E seu trabalho vai avançando e você vai ter aí sucesso no que você vai fazer, tá bom? Então, vamos à amostra do ponto. Vamos então fazer a amostra. Então, mais uma vez repetindo, você não tem necessidade de contar as correntinhas, simplesmente você vai decidir com quantos pontos você vai trabalhar o seu projeto. Se você quer trabalhar com 5 pontos altos de um lado e 5 do outro, então você vai trabalhar com 10. Só que você tem que pensar que você tem 2 pontinhos para fazer aqui, que é o vale, para fazer esse pico descido, e mais 2 para você fazer outro vale aqui. Conforme eu comentei com você, se você inicia com vale, tem que terminar com vale, tá bom? Então, você vai fazer o número de correntinhas e depois você vai acrescentar esses 2 pontinhos que você vai usar aqui e 2 que você vai usar aqui. Mas, na verdade, você vai trabalhar com o seu múltiplo de 10 e no final você vai acrescentar os 2 pontos que você usou aqui e os 2 aqui, tá? Por isso que muitas vezes você ouve múltiplo de 10 mais 4 pontos. E mais 4 pontos e mais 4 ou 3 ou 4 para você iniciar o ponto alto. Que na verdade a pessoa está querendo dizer que o mesmo número de correntes que você deixou aqui para fazer o vale, e se você tem que terminar com vale também, então são 2 pontos aqui, 2 pontos aqui, mais os pontos que você tem que usar para fazer as correntinhas para virar de acordo com o ponto alto que você vai usar, se é ponto alto normal, se é ponto alto alongado, se é o ponto alto duplo. Então, geralmente se escuta isso, né? Então, de uma maneira mais simplificada para você entender como que eu estou fazendo a minha coxa, a amostra é a mesma coisa, eu só vou mudar a quantidade de pontos. Então, eu quero trabalhar com 10 pontos, que fique 5 desse lado e 5 desse, que não é que eu quero que fique, tem que ficar assim. Se eu trabalhar com 12 pontos, 6 de um lado e 6 do outro. Se eu trabalhar com 15 pontos, com 15 não, sempre tenho que trabalhar com número par de pontos para poder fazer essa divisão, tá? Senão se eu trabalhar aqui com 15 pontos, a divisão de 15 vai dar número ímpar. Então, como é que eu vou jogar um número ímpar aqui, um par aqui? Sempre com número par de pontos, tá? Independente das correntes que você vai fazer aqui. E as correntes que se faz também aqui as diminuições que nós vamos fazer aqui na frente. Por isso que eu disse que tem várias formas, e se eu não disse, eu digo agora, que tem várias formas de fazer esse trabalho do ponto zigue-zague. Mesmo esse mais simplificado que eu vou mostrar para vocês, tem muitas formas de fazê-lo, tá? Muitas formas mesmo. Então, vamos trabalhar com 10 pontos para a amostra. Fica 5 de um lado, 5 do outro. Só que eu tenho que considerar os 2 pontos nesse início e os 2 pontos no final. Então, aqui eu trabalho com 12 e no final 12. E no restante, tudo 10, tá? Então, vamos lá. Faço minha laçada e eu vou contar. Descendo uma corrente, 1, 2, 3, 4. E na quinta corrente, eu faço o meu primeiro ponto
alto. E essa correntinha aqui, ela é o aumento já, tá? Então, ó, um ponto alto, 2, 3, 4, e 5. Só que no ponto alto número 5 eu não vou fazer o fechamento dele. A laçada dele eu vou usar para fazer o outro 5 pontos que faltam, tá? Então, 5, pulei 2, venho pulei 2 correntes, venho na terceira e eu vou fazer os restantes 5 pontos que me faltam, tá? Então, um ponto já tá feito, 2, 3, 4 e 5. Só que esse ponto alto número 5 aqui eu faço ele completo, porque agora eu tô fazendo a descida. Não dá para perceber muito bem, porque eu só tenho 2 pontinhos aqui. Mas no decorrer das voltas, você já vai percebendo o desenho que desce e o outro que sobe. O bloquinho que desce, o bloquinho que sobe. Então, quantos pontos que... Agora para um pouquinho e olha aqui o que eu quero dizer, tá? Vamos contar somente os pontos altos. Contar as bases dele. Aqui são correntinhas, então eu vou contar um ponto alto, 2, 3, 4 e 5 pontos altos, tá? E aqui também eu tenho que fazer 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Por que eu tenho 4? 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui embaixo eu tenho 5. Porque você, na verdade, você tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui você tem 1, 2, 3, 4. Mas eu não tinha 5, mas você emprestou 1 aqui. Você diminuiu 1. E como que eu faço para compensar esse 5? Tá aqui, ó. Esse tá aqui, que é o aumento. Vamos contar com as correntinhas então. 1 ponto, 2, 3, 4, 5. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Então, para que você entenda que a matemática do ponto zigue-zague é que você aumenta 1 aqui, você aumenta 1 para compensar o que você vai diminuir aqui. E ao mesmo tempo, você já vai manter os 5 pontos de um lado e 5 pontos do outro. Então, nós temos o primeiro bloco de 10 pontos feitos. Na verdade, nós temos 12, porque nós temos aqui 2 pontos para formar o vale, tá? Então, essa é a matemática. Muito bem. Feito isso, o que você vai fazer agora? Você vai fazer 2 correntes, que nós vamos fazer a crista agora, ó. 2 correntes. E nesse mesmo lugar aqui, eu faço um ponto alto. Eu vou contar como o primeiro do próximo bloco que eu vou formar, que será novamente o vale. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 e o quinto ponto eu não farei completo, porque eu vou fazer a laçada dele, vou pular 2 correntes, venho no próximo e faço o primeiro ponto alto para terminar esse bloco do vale. Então, eu tenho o bloco da crista e bloco do vale. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 1 ponto, 2, 3, 4 e 5 pontos altos aqui. Faço 2 correntes, no mesmo lugar eu faço mais um ponto.
Então, eu tenho vale, crista, vale, e vou de novo para a crista, que começa com esse ponto aqui. Minha bateria fechou aqui, não sei por que acabou. 1, 2, 3, 4. O quinto ponto, eu não fecharei a última laçada dele. Com a laçada dele, eu uso para fazer o novo bloco de vale. Diminuir aqui, ó. Então, eu tenho vale, crista, vale, crista, vale. Então, eu vou parar nesse vale aqui, eu não vou seguir, tá? Então, se você inicia com vale, tem que terminar com vale, mais os pontos que correspondem a ele, que são 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e mais um aumento. Pronto. Mais um aumento. Mais um ponto que é o aumento. Então, você já tem aí completo o seu desenho, tá? Então, você tem aqui, ó, a parte do vale, a parte da crista, que é daqui pra cá também, tá? Depois, novamente, inicia o vale, inicia a crista, inicia o vale. Então, sempre tem que terminar o último bloco seu, sempre tem que terminar do jeito que você trabalhou aqui. Se não trabalhou aqui com crista, com vale, então com vale. Se você iniciou com crista, é com crista, tá? Para depois você ter, se você resolver juntá-los, você junta crista com crista e vale com vale, tá? Não vai ficar retorcido. Muito bem, essa é a matemática do ponto zigue-zague com as diminuições e os empréstimos, tá? Então, nós vamos agora subir aqui 3 correntes, apesar de que as 3 correntes é para o ponto alto normal, o clássico, mas eu subo com 3 para não ficar muito buraquinho aqui. Subi com 3 correntes, eu vou usar o mesmo processo que eu usei aqui embaixo, aqui em cima. Vou fazer um ponto alto, e a partir daí eu vou continuar trabalhando da mesma forma, tá? Ó. Então, eu vou trabalhar com pontos altos sobre pontos altos, até chegar no último ponto, que eu tenho que fazer nova diminuição. E depois, novos empréstimos com os aumentos, ó. Então, eu tenho aqui o vale, ó, o vale. Nesse ponto aqui, é que eu vou fazer a diminuição, ó. Venho aqui, passo essa diminuição, pego o próximo ponto. Aqui vocês vão perceber, na segunda volta que vocês vão perceber com maior nitidez os empréstimos que a gente faz aqui, que são os aumentos, ó, tá? Agora eu continuo trabalhando os pontos. E se você contar, você vai ter sempre 5 pontos em todos os blocos, tá? Então, aqui eu já tenho o meu terceiro ponto, o meu quarto ponto. Quarto ponto eu tenho. E o 5 eu vou fazer aqui no V, que é o aumento. Pronto. Então, você tem aí, olha, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 e 5 com esse daqui, porque esse daqui, ó, a gente já conta como o aumento do empréstimo que foi feito ali, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 e 5, entendeu? Essa correntinha aqui serve para já compensar o que você perdeu aqui, que você diminuiu, tá? E essa daqui vai compensar o que você não tem, porque você diminuiu aqui também, ó, tá vendo, ó? 1, 2, 3, 4, isso aqui ficou o número 5, que compensa essa parte aqui, tá? Essa é a matemática mais simples do ponto chevron. E aí, vai se formando aqui, ó, blocos de vale e blocos de crista. Então, você vai fazer isso até chegar no final.
eu vou terminar aqui essa amostra. E eu já dou por terminado com vocês. Se vocês quiserem... olha, gente, vocês me desculpem se eu ficar falando vocês, como se vocês estivessem fazendo junto comigo. É que muita gente... eu sei que acompanha a receita do começo ao final, e tem outros que já pegam a receita e já vai fazendo, tá? Então, vocês me desculpem porque nem todo mundo gosta da forma que eu explico, e nem todo mundo vai fazer comigo isso daí. É que é mais uma forma de expressão na linguagem falada nossa aqui, tá? Até para ficar mais próximo, já que a gente está numa aula virtual, até para ter mais a proximidade, tá bom? Então, vocês me perdoam às vezes quando eu falo nós vamos fazer, tá? Porque eu também não gosto de ficar eu, como uma coisa muito individual. Então, é por isso que automaticamente eu uso esse recurso de proximidade, tá certo? Então, olha, eu vou terminar aqui e já volto mostrando como que ficou isso tudo, tá? Até já. Tô terminando aqui a última volta, então eu tenho um ponto alto, 2, 3, 4... E com a correntinha de aumento que eu fiz na volta anterior, eu conto 5. Mas eu não posso subir com 5 pro outro lado. Se na hora que eu voltar, vai me faltar pontos. Então, eu tenho que fazer um aumento aqui, porque esse aumento já é para me auxiliar na próxima volta. Então, aqui eu tenho a volta número 5. E o desenho já vai sendo notado, tá? E novamente a gente sobe aqui 3 correntes, viramos o nosso trabalho e eu faço a compensação aqui já de mais um ponto. Então, 1, 2, 3, 4 e o 5º ponto alto. Como eu vou fazer diminuição, salto essa diminuição aqui de baixo, venho para a próxima. Um, 2, 3, 4, 5, tá? 5 com esse, que já vai ser o primeiro, para fechar o bloco aqui do que é o vale, tá? Então, 1, 2, 3, 4 pontos. E eu entro aqui no V, que é a crista, e empresto um ponto dele. Então, eu fico com 1, 2, 3, 4, 5. Faço 2 pontos de corrente e faço mais um ponto, para ir compensando o que eu já vou perdendo aqui, tá? Então, é isso, gente. Pense dessa maneira e sempre contando, porque esse ponto é terrível pra gente perder. Esse tipo de desenho é terrível pra gente perder ponto, tá? Então, espero que vocês tenham entendido e que eu não me perdi tanto nas explicações das matemáticas aqui, que corresponde ao ponto chevron ou ponto zigue-zague. Como dica para vocês, se quiserem fazer uma colcha, sempre compre um fio de espessura mediana para trabalhar com agulha 5, 5,5, que vai mais rápido, você vai ter menos desgaste com essa parte da mão aqui, tá? Porque eu não sei o que acontece com esse tipo de ponto, que para as minhas mãos eu sofro bastante. Espero que com essa coxa que eu vou fazer com tranquilidade, pouco a pouco, para não forçar tanto essa parte que eu tenho aqui tão debilitada pela outra coxa que eu fiz.
vocês podem perceber que a última colcha que eu fiz, eu trabalhei com agulha número 12 e ela foi super tranquila. Mas eu não sei o que acontece com esse modelo aqui de ponto, né? Que, com esse desenho, não é o modelo do ponto. O modelo do ponto é o ponto alto. Com esse desenho de ponto que eu acabo forçando muito essa parte aqui das mãos, a ponto de ficar inflamado, e eu trabalho com toda tranquilidade, com agulha com o número 5, 5,5, sem apertar, fazendo ponto tranquilo, e acaba forçando, não sei o que acontece, mas tudo bem. Vocês, se quiserem fazer uma almofada, já use um fio mais fino, compatível com agulha 4, 4,5, tá? E se quiser uma coisa mais delicada, um fio mais fino, então. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Feliz dia para todos. Cuidem-se e até o próximo vídeo. Hoje é dia... Eu nem sei que dia é hoje. Deixa eu olhar aqui que dia é hoje para falar para vocês. Eu vou colocar lá na telinha. Acho que hoje é dia 28 de agosto. Deixa eu confirmar aqui, peraí. Não, hoje é dia 27 de agosto e é o meu primeiro vídeo. E se vocês quiserem considerar essas informações como passo a passo, aí está. Eu tô fazendo o meu melhor, tá? Próxima vez eu faço melhor ainda. Um abraço para todos vocês, mesmo de longe. Tchau.